Resenha do LP número 2, estamos chegando, senhoras e senhores, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde quer que você esteja. O Resenha chega e hoje chega, antes eu vou falar com o meu amigo de bancada, Alexandre Code. Boa noite. Boa noite, Tecal. Hoje estamos aí num mistério, né? Quem será o nosso entrevistado? Antes do mistério, você não vai falar nada da minha indumentária de hoje? Não, eu acho que Palmeiras não tem mundial. Então. A piadinha vai acabar no domingo, se Deus quiser. Vai. Eu aposto, acho que dá pra Alemanha repetir o 7-1. O que você acha? Eu não acho. Eu não acho acho nada. A Alemanha não vai repetir o 7-1? Eu acho que o jogo é jogado e o lambaria pescado, né? 90 minutos, 11 para cada lado. Agora nós vamos jogar um questionamento antes de apresentar a nossa convidada. Existe vida após a política? Quem responde? Jane Steffen. Boa noite. Boa noite, Jane. Tecal, Code, Nicole e todos que estão acompanhando, né? Existe. E que vida! Mas é claro que a gente não consegue se desligar 100%. Eu gostaria de me desligar 50%. Mas a gente não consegue. Jane, quanto tempo em frente nessa vida política, desde a tua primeira candidatura, já passou quanto tempo? São 20 anos. 20 anos e sempre fazendo o meu melhor, assim, para tentar ajudar e para ajudar principalmente nas questões relacionadas à nossa população, à cidade. E na Câmara foi um bom tempo, né? E parece que a coisa fica no sangue da gente e eu já fico preocupada, já fico ligando, já perguntei quando é que começam as sessões, que dia é a primeira sessão, já quero saber quando é que as contas vão para a votação. Sempre se eu acompanhando. estivesse lá, sempre acompanhando. Jane, foram quantos mandatos de vereadora? Foram 3 mandatos, né? Um como suplente, 2 vereadoras eleitas, né? O terceiro fui reeleita. Num partido que ninguém conhecia, mas que mostrou que veio e fui muito feliz. Eu sou muito grata pela oportunidade que a população camboriense me deu e eu consegui conquistar um patrimônio político bacana, assim. Por que conquistar? Eu não tenho a máquina pública, nunca tive, nem o poder econômico, então os votos que eu tenho são de pessoas que confiam em mim, principalmente confiam no potencial da nossa cidade, eu acredito nisso. Jane, para nós começarmos abrir com chave de ouro na polêmica, tá? Eu vou entrar numa seara aí que já pra gente já começar quente fervendo. Meu Deus. Você falou para mim agora que passou por um mandato de suplência, né? Para depois, de fato, ser dona da sua caneta, né? Ter tinta na caneta. Você acha que se naquela época que você foi suplente não tivesse tido essa oportunidade, na eleição seguinte, você alcançaria o êxito? Por que eu te pergunto? Porque recentemente, né, discutimos no final do ano, uma lei de sua autoria, né, da primeira vez, acho que da segunda, né, manteve, a qual essa lei proibiria um vereador, sem renunciar, a assumir uma secretaria. Né, fazendo um paralelo dessa situação, né, a Jane, que acabou sendo beneficiada por essa situação e depois obteve um mandato, e a Jane do fim de mandato. O que mudou, Jane, para isso acontecer? Não, na verdade, eu considero diferente essa situação da minha suplência. Por quê? Quem teve a oportunidade foi o dono da cadeira que quis ser secretário. A bola da vez era eu. Tanto é que eu não joguei o jogo, eu não fazia parte do time. Eu era a ovelha negra da família já na época como suplente. O que aconteceu? Quando eu mostrei a minha postura e mostrei o que eu queria fazer pela cidade e mostrei que a minha política era diferente, não tinha mais como cortar as minhas asas. Eu já tinha conquistado uma boa parcela da população. E conquistei também, na época, a imprensa, que eu fui muito elogiada já desde quando eu entrei pela minha postura, e eu não dizia amém. Tanto é que na época tinha um governo muito ditador, que era o governo a qual eu fazia parte, e que era obrigada a reprovar todos os requerimentos, e eu não reprovava. E daí eu era chamada para reunião, inclusive na casa... Que era o governo da Luzia. No governo da ex-prefeita Luzia. Eu fui chamada na casa dela para me chamaram a atenção inúmeras vezes. Só que eu sempre deixei muito claro que, a partir do momento que o vereador, que era titular da cadeira, saiu para ocupar uma secretaria, eu não devia favor nenhum. O favor foi dado a ele. O favorecimento foi dado a ele. Eu tinha os meus votos para assumir como suplente. É óbvio. Tira uma carta do baralho, alguém tem que substituir. Mas você acha que se isso não fosse uma alternativa,
Você não tendo essa oportunidade de assumir como suplente, porque se ele tivesse que abrir mão do mandato, talvez não aceitaria ser secretário. Até nem sei quem era a pessoa na época. Se não tivesse essa oportunidade de manter o mandato, será que ele continuaria tendo saído e nasceria a Jane Steffen, que toda Camboriú conhece? A Jane Steffen nunca desistiu e eu não desistiria nunca. E eu tinha certeza da minha possível eleição. Independente do momento que fosse, eu iria conquistar essa cadeira por mim, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, e as pessoas me conheceriam ao longo desse tempo. Até porque não foi fácil, né? A minha votação desde a primeira campanha, se eu tivesse desistido, eu não teria entrado. Não teria tido a chance de participar de 3 mandatos como vereadora. Então, eu continuo, desde a época, eu sempre achei muito errado. Porque ou você entende que se o vereador quer ser, e você tem que estar disposto a abrir mão também. Ou você reza a cartilha, ou você está fora. Mas se você estiver fazendo um bom trabalho, você acaba conquistando num período curto a confiança da população. O que é mais importante do que ficar, de repente, um mandato inteiro debaixo dos pés de alguém e sendo um fantoche, minha opinião. Jane, foram 2 legislaturas, isso? Isso. De repente, se lança a candidata a prefeita. E as pessoas dizendo, a Jane está cometendo um suicídio político, porque se a Jane tentasse novamente, ela tinha uma cadeira garantida na Câmara, agora jogou tudo fora, porque na política sem dinheiro não se consegue obter êxito. O fato de ter trocado o partido também. Como é que tu analisa essa tua tentativa de mudança e o fato de não ter dado certo? Na verdade, para mim deu certo. Primeiro, porque eu considero que a minha coragem e a minha postura nunca mudaram. Eu fiz o que muito marmanjo dizia, e aos 4 ventos que faria, e não tiveram coragem porque negociaram. Ficou mais fácil, ficou mais tranquilo. E para mim, como as coisas nunca foram tranquilas, eu sabia que quais seriam, na realidade, por todos aqueles nomes que tinham de pré-candidatos a prefeito, eu sabia que nós só teríamos as 2 opções e que, para mim, nenhuma das 2 era saudável para a cidade. A nossa cidade precisa crescer, tem um potencial gigante e eu faria exatamente igual. Se eu tivesse como voltar atrás, eu não seria candidata à reeleição como vereadora. Eu dei a minha contribuição, sou apaixonada pelo Legislativo, mas eu sou muito mais apaixonada por Camboriú. E alguém tinha que dar um passo à frente. Mostrar para muitos empresários, inclusive da cidade, que não estavam felizes com o governo, que viviam reclamando, principalmente para mim e para outros colegas na Câmara, mas que não tiveram essa coragem. Camboriú precisa de gente com coragem, Camboriú precisa de uma política séria. E eu acho que foi o primeiro passo, eu não me arrependo de nada, porque eu faria exatamente igual. Eu acho que a população perdeu uma oportunidade gigante de ter um governo realmente comprometido com a cidade e não com siglas partidárias ou com acordos por baixo dos panos. Você acha que essa decisão tua não deveria ter acontecido em 2016? Você se arrepende, né, de não ter antecipado isso? Eu me arrependo. O único arrependimento que eu tenho é de, em 2016, ter caído na conversa de algumas pessoas que diziam que eu não deveria ter saído. Porque, na verdade, na época, eu abracei uma campanha que eu já, no fundo do meu coração, eu não acreditava tanto, mas eu sabia que era aquilo que nós teríamos para o momento, até porque algumas pessoas me convenceram disso, né? Eu tinha um grupo. Nós fazemos parte desse grupo. Vocês 2, inclusive, fizeram parte desse grupo. Eu acho que eu deveria, porque na época eu já tinha essa vontade no meu coração. E eu me arrependo disso, de não ter sido candidata a prefeita lá atrás. E agora, vendo esse Elcio 2 a missão, um governo de continuidade, está completando agora pouco mais de um mês. Como é que tu analisa esse primeiro mês do... Primeiro que eu não acredito na reforma administrativa, né? Mais uma vez, não acredito que aconteça como tem que acontecer. Segundo, o governo técnico que deveria existir também não vejo que vai existir de forma alguma, já estou vendo por algumas nomeações. Aliás, tenho muito medo de algumas que eu estou observando, até porque a nossa cidade não é uma cidade que pode mais se brincar com as coisas. A nossa cidade é uma cidade que ficou muito pobre. Nosso IDEB é um dos piores. A nossa renda per capita é uma das piores da região. E eu não vejo nada assim. Por mais que se tenha ideia, eu acho que a máquina pública
ela tem que funcionar de igual. Eu acho que se não tiver uma equipe muito boa, uma equipe técnica muito boa, e que entrem nos eixos, que trabalhem juntos, porque não vejo isso, não via já no governo passado, e não vejo isso para o futuro. Eu espero estar errada. Porque eu já estou vendo os acordos agora, tudo aquilo que se prega, sabe, durante a campanha eleitoral, a gente vê que não acontece. As coisas não mudam em Camboriú. Infelizmente, a nossa cidade tem um potencial gigante. Aí, por exemplo, saiu o secretário de Desenvolvimento Econômico sem qualificação técnica, nada contra a pessoa, mas não tem qualificação técnica. Foi assumir uma outra secretaria, agricultura. Quer dizer que a agricultura em Camboriú também não tem importância, assim como não teve também no governo, né, no governo que se passou, justamente desenvolvimento econômico, que para mim é uma das pastas mais importantes da cidade. Todas são, né? Aproveitando o gancho, teu ex-companheiro de bancada, Ângelo Gervásio, é o secretário. É uma pessoa qualificada para o cargo? Eu não sei até que ponto o Ângelo entende de desenvolvimento econômico, né? O Ângelo é um advogado, é formado em direito, mas no mínimo, mas pelo menos é uma pessoa com formação. Okay. Então, parece que ele está com vontade de trabalhar. Já ouvi falando algumas coisas que ele já botou um monte de gente ali para se mexer. Agora, eu espero que ele faça o melhor pelo desenho, que ele ouça as pessoas, já que o prefeito não ouve, né? Porque se o prefeito ouvisse as entidades de serviço, os clubes de serviço, as entidades do nosso município que querem ajudar a construir a nossa cidade, que querem o melhor para Camboriú, eu acho que a coisa podia estar bem melhor, muito melhor. Mas, primeiro, ele troca um cargo que deve ser de nível técnico por um voto na Câmara, e que agora são 2 que ele vai ter que negociar por conta das contas que o tribunal pediu para reprovar. Então, as negociações não param, era disso que a gente precisava livrar Camboriú. Eu vim como uma opção de mudança de verdade. E o que as pessoas fizeram? Não, a Jane não tem chance. Para outra não voltar, para a ex-prefeita não voltar, vamos votar no Elcio porque ela não tem chance. Gente, sem voto ninguém tem chance. Eu acho que se as pessoas tivessem a mesma coragem de mostrar nas urnas que estavam insatisfeitos, porque nós ouvimos isso durante o mandato passado inteiro, eu fui uma que me arrependi amargamente de ter acreditado nas falsas promessas. Eu ajudei a eleger o prefeito. Aí, de que forma eles disseram? Não, outro governo teve muito roubo, esse pelo menos é honesto. Honesto é quando você cuida do dinheiro público com responsabilidade, né? Honestidade é cuidar do dinheiro. Quando você paga um cargo de secretário para uma pessoa sem ter nenhum conhecimento técnico, você está tirando dinheiro público e jogando no lixo, minha opinião. A gente não pode brincar, é o dinheiro da população. Se eu quiser ter alguém no meu gabinete que não tenha conhecimento de nada, que eu não possa usar para nada, um malandro que vai bater o cartão e vai embora, eu que pague do meu bolso. E a gente sabe que o quanto acontece. Acontece menos do que no governo passado. Tem que deixar de acontecer. Camboriú não pode mais ter amadorismo, Camboriú não pode mais pagar o preço dos velhos acordos e da velha política. Nós não temos mais tempo, a gente precisa recuperar a cidade. Jane, falou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? A lei orçamentária anual ela passa pela Câmara de Vereadores e, né, pode até sofrer emenda e ser revista. O orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico desde 2017, né, primeiro ano do governo, ele só foi para cobrir salário. Né? Como alguém que afirma ter captado essa necessidade de ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico mais atuante. Isso passou despercebido, esse orçamento? Não passou despercebido. O que acontece? Todas as emendas que a gente fez anterior, nenhuma delas foi cumprida. Foi jogada no lixo. Porque o governo ele pode remanejar. Então, ele faz o que ele quer. Tem uma porcentagem para remanejar? Tem. 30% do orçamento. Então, se ele tem 30% do orçamento para remanejar, é a mesma coisa que você pegar a sua emenda, assim como foi já no mandato passado. Eu cansei. Chega num ponto que a gente cansa, porque as leis em Camboriú... porque quantos projetos de lei você fez? Querido, fiscaliza os projetos, as leis que já existem e se faz cumprir, que você vai ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Só que eu vi que era perda de tempo. Você estuda o orçamento, você propõe a emenda passa pela casa, é discutida, é votada e o governo não executa. Ela pode acabar tirando da secretaria e voltando para outra secretaria. Exatamente, daí ele remaneja e não faz porque não quer, não faz porque não tem visão e não faz porque não tem uma equipe técnica qualificada querendo fazer a diferença. E quando parece que, eu não sei o que acontece com o governo, que parece que quando tem alguém que realmente quer mostrar serviço, que quer trabalhar, essa pessoa está atrapalhando o governo, eu não entendo isso.
Você manda, mas não manda. Você é o secretário, mas não é. Tem sempre alguém por trás. Desenvolvimento econômico, por exemplo, tem um estagiário na época, depois até foi nomeado, que hoje é o vereador, né? Que trabalhava, que fazia as funções do secretário, gente. A gente não pode mais aceitar esse tipo de situação. Sabe? E assim, o secretário, ou o prefeito confia no secretário e dá tinta para a caneta, é óbvio que fiscalizando tudo, mas tem que saber tudo que está se passando, mas tem que deixar. Porque o que acontece? Ele não confia. Ele acaba fazendo acordo e acaba não confiando. Nomeia por nomear. E aí deu tudo errado, e é a cidade que paga o preço. Deixa eu voltar naquela questão da prestação de contas ali. Eu te juro que não é uma pergunta retórica, eu de fato não sei, mas tu como são 2 legislaturas, tu deve te recordar. Em outros governos também eram rejeitadas as contas assim? Em outros governos vinha pela aprovação com ressalva e eu votava contra. Aprovado com ressalva, mas não é diferente do caso de agora. É diferente de pedir pela reprovação. Sim. Primeira vez na história, desde que eu estou, eu fiquei o primeiro mandato, praticamente o mandato inteiro. Então foram 3 mandatos, né, inteiro. Quase completo. E eu já reprovava no governo mandato, já no mandato passado da ex-prefeita Luzia, eu reprovava as contas dela, porque já vinha com ressalva. E pelo mesmo problema do índice da folha. Então, de lá para cá, eu não vi ninguém se preocupar com as contas do município. Não se ouve. Sabe, não é porque não tenha pessoas técnicas alertando, a gente precisa enxugar, a gente precisa dar um jeito. Não, a coisa foi piorando, sabe? Muita coisa que eu e o Ângelo, que o Ângelo defendeu, acabou perdendo a cadeira dele na Câmara, né? Porque você tem que ter uma postura. A tua postura depois de eleita, por mais que você esteja ali apoiando um prefeito, muita gente me cobrava, vai sair pula de galho em galho. Não. O único lado que eu nunca deixei de defender foi a população e a minha cidade. Eu não ligo para partido, deixei isso muito claro já inúmeras vezes. E também, a gente participa de um processo eleitoral e apoia um prefeito, mas, após a eleição, eu faço parte de um poder que é o legislativo, que tem a função de fiscalizar o executivo. E mesmo na função de fiscalizadora, que eu nunca deixei de ser, nem no governo Luzia, nem no governo Elcio, fiz inúmeras denúncias, apesar do Ministério Público parece que é uma lentidão, que as coisas não caminham. Até se não fosse por isso, muita gente não teria sido candidato na última eleição, né? Nós teríamos, no mínimo, uns 5 nomes cortados da última eleição, se a justiça fosse mais ágil. Você tem que ter uma postura da cidade. Então, eu não ligo porque as pessoas falam, porque me critica quem é do lado A ou B, e o que me preocupa hoje na Câmara de Vereadores. Eu não sei se vocês já notaram, porque a Câmara de Vereadores hoje, antes tinha o grupo do Elcio, o grupo da Luzia e a Jane. Hoje só existe o grupo do Elcio, que não quer perder o poder, não quer sair do poder, e o grupo da Luzia, que quer voltar para o poder. Isso me preocupa. Mas você acha que ainda, depois dessas eleições, existe ainda uma solidez nesse grupo da oposição, sendo como o grupo da Luzia? Eu não sei, até porque, assim, pelo posicionamento das pessoas, foram colegas meus que sabiam tudo que estava errado no governo passado, tinham conhecimento, e mesmo assim resolveram apoiar, eu não consigo confiar. Minha opinião. Porque se você sabe que existe o erro. A mesma coisa o time do Elcio, que falava pelas costas, o próprio time dele, muita gente que foi candidato a vereador com ele, meu Deus, é um péssimo prefeito, é um péssimo prefeito. Eu cansei de ouvir pessoas do grupo, da própria equipe, falando mal do governo Elcio. E depois estavam todos. Por quê? Porque o interesse é pessoal, é interesse particular. A Jane, se estivesse pensando na Jane, não seria mais cômodo ter ido candidato à reeleição? A Câmara perdeu muito com a saída da Jane, eu sei disso. Mas eu tentei ajudar a cidade de uma outra forma. E hoje eu fico muito preocupada com isso. Até porque eu sei que o prefeito precisa negociar 2 votos para essas contas serem aprovadas, porque o tribunal pede pela reprovação. E se as contas forem reprovadas, ele fica inelegível. Tanto é que já corre os 4 ventos que ele quer sair já no próximo ano para candidato a deputado, né? E assumiria o pastor Júnior, que é o vice. Mas se as contas forem reprovadas, ele não pode. Então, a preocupação agora é negociar. E, infelizmente, eu temo que essa negociação seja feita.
Mas aí a gente vai saber, eu vou ficar nos bastidores, eu não preciso ter mandato para fiscalizar e para escancarar a coisa toda, até porque eu sou apaixonada pela nossa cidade, eu amo Camboriú, não vou desistir da nossa cidade, não preciso ter uma cadeira no Legislativo para esclarecer a população sobre as coisas. Eu estou calminha por enquanto, até tem muita gente assustado, mas é porque as coisas ainda não começaram, eu estou observando isso assim, aos poucos. Inclusive, nós sempre tínhamos um acordo que a Câmara só retorna às sessões ordinárias em fevereiro, só se contratava os assessores na Câmara após o começo das sessões ordinárias, que seria no mês de fevereiro. Mês de janeiro a gente ficaria sem contratar para economizar, porque é um dinheiro público. O irmão do prefeito já foi contratado como assessor na Câmara de Vereadores, está lá em janeiro. Por amor? Não. Então, esse é o tipo de situação, porque hoje eu conversei ainda com o assessor de um outro vereador que foi reeleito, ele disse, a gente nem sabe quando volta e se volta. Então, quer dizer que alguma coisa tem. Mas eu vou ficar ligada em tudo isso. A gente comentou até do Ângelo, né, que acabou sendo vítima das urnas. A gente analisando as pessoas que tiveram êxito e tal, a maioria está vinculado, ou os novos, né, dos dois novos ali, é vinculado a uma agremiação religiosa, né? Então ali você identifica o voto, mas os outros que foram eleitos do PSDB é porque o PSDB tem os seus votos, né? E acabou descarregando nos candidatos mais conhecidos, mas desses que foram reeleitos, a maioria ou era questão de ser oposição, acho que é o John Lennon, o pessoal ali que estava mais Nalda, oposição, fez um trabalho, a Inalda fez um trabalho de base, mas os da situação que conseguiram ter êxito, eles são ligados diretamente a uma secretaria, mesmo que não tenham sido secretários. Usaram da máquina pública para favorecer a população que adora essa política, que reclamam que a política é corrupta, que a política não muda, mas eles adoram ser favorecidos de alguma maneira. E eu jogo muito claro. Porque desde o político, eu acho que a população impõe uma política que está difícil de mudar. Porque eles querem ser favorecidos de alguma maneira. E aí, o político vai fazer de que forma, se não fizer acordo? De algum jeito eles vão querer negociar, igual os vereadores. Poxa, eu não acredito nesse prefeito, eu não acredito no prefeito A ou B, mas eu vou estar com um dos dois porque eu vou me dar bem? Então você acha Quando é que a cidade vai se dar bem? Então a gente pode reduzir, né, uma afirmação bem reducionista. Para você se dar bem, para ganhar uma eleição, ou você é oposição, notoriamente, ou você quebra galho de todo mundo, não tem outro jeito de ganhar. Infelizmente a política ainda é isso. Ou você está ali mostrando para a população que o dinheiro que eles pagam do teu salário, porque muitos ainda não aprenderam que nós não somos autoridade, porque todo mundo acha que se coloca acima da população. Não, nós somos funcionários do povo. Enquanto o vereador não entender que é pago com dinheiro público, que é funcionário da população, e desempenhar o seu papel com seriedade, não vai mudar. Então, é uma minoria que vai lá, que fiscaliza, que denuncia, que corre atrás. Eu fui oposição, mas eu trouxe emendas para Camboriú, eu fui atrás de verba. Independente de eu achar ou não que o Elcio faz um bom governo, eu quero ajudar a cidade. Eu acho que é dessa maneira. Mesmo agora, estando distante, pelo partido, se eu tiver como trazer emenda, como ajudar a cidade, eu vou ajudar. Porque eu quero que ele faça o melhor pela nossa cidade, o melhor por Camboriú. E pena que a dificuldade maior que tem é que parece que o homem não gosta de conversar, não gosta de ouvir. Você não quer o mal da cidade, não quer o mal dele. Mas todas as pessoas que tentam se aproximar dele para ajudar não prestam, eu não sei o que acontece. O fim dessa questão do vereador assumir uma secretaria seria um começo de uma solução desse problema. Você não acha que também o fim da reeleição no Legislativo não é outra medida que vai garantir a independência dos poderes? Pode ser, mas eu acho que isso é um passo tão mais distante de acontecer se eles não vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo, precisa vir do poder federal. Mas além dessas duas opções, você enxerga alguma outra forma de ter essa independência dos poderes garantida? Eu arrisquei muito, né? É bem complicado, porque eu, quando fui do PSDB, pediram para me expulsar do partido, a vaga seria do partido, mas eu acho que resolveram brincar comigo até a final, porque acharam que eu não tinha coragem de procurar uma janela e mudar de partido, e que muito menos eu seria reeleita num partido que ninguém conhecia, né? Mas eu acho que eu sempre
me preocupei mais com a cidade do que comigo mesma. Todas as minhas escolhas foram pensando em Camboriú. A Jane nunca pensou na Jane ou numa cadeira. Então, eu acho que está difícil porque o poder econômico, a gente viu o que foi a disputa dessa eleição. O poder econômico é máquina pública. E mesmo as pessoas que não aprovaram, porque não pense que essa votação foi de aprovação do governo. Essa votação foi justamente porque as pessoas não queriam que a ex-prefeita voltasse e descarregaram os votos no atual prefeito. Eu tenho total consciência disso. E eu ouvia isso das pessoas na rua. Ai, Jane, eu queria votar em você, mas você não tinha chance. Precisei votar nele para ela não ganhar. E algumas pessoas do governo jogaram aos 4 ventos que eu tinha negociado na secretaria e que eu estaria apoiando o prefeito. Olha, se eu vou... Jamais eu deixaria de ser uma autoridade na Câmara para ser uma funcionária do Executivo, né? Se eu podia escolher, então é óbvio que eu queria escolher. Eu queria realmente ser prefeita de Camboriú e mostrar que eu seria a melhor prefeita que a cidade já teve. Não tive essa oportunidade, mas nem por isso eu vou deixar de lutar e de brigar e de fiscalizar. Mas, assim, aí jogaram aos 4 ventos que a intenção da Jane e do Elcio era derrubar a ex-prefeita. Não, nunca quis derrubar ninguém. A minha intenção era erguer a nossa cidade. Era mostrar que Camboriú existe, que Camboriú hoje no Google, quando você digita qualquer coisa, menos que coloque GAECO, Camboriú deve aparecer. As prisões. É uma vergonha. Claro, Camboriú aparece Balneário. Homicídio. Aparece Balneário. A gente não está no mapa. De nada, se você olhar todos os índices da região, nós somos os piores. E ainda vem... Ai, a senhora tem conhecimento no debate que nós recebemos prêmio disso, daquilo. Pelo amor de Deus, gente. Prêmio maior do que você ir numa farmácia e ter um medicamento, do que você ir numa secretaria de saúde e ter um exame, do que você ter um IDEB, no mínimo, com um índice que se pede, né? Porque nós estamos muito abaixo da média. E há muito tempo, desde o governo Luzia, não começou agora, no governo Elcio. Começou no governo Luzia. Eu não sei o que as pessoas em Camboriú, o que a população pensa. Jane, mas isso não é uma situação recorrente, até em Balneário, que é muito mais milionária que Camboriú? A nossa situação está bem difícil. Aí tá, você sabe que a nossa cidade precisa crescer economicamente. Você troca um voto na Câmara por um cargo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o cargo maior da Secretaria, com alguém que não tem qualificação técnica nenhuma, você está preocupado com o desenvolvimento econômico da cidade? Não, você está preocupado com você, com o teu futuro político, com o teu voto na Câmara de Vereadores. Não muda. Oportunidade de mudança. No assunto que a gente estava agora, né? Aí quem é o culpado? A independência dos poderes, aí né? Esse é o problema. Quem é o culpado? Não existe. Os poderes têm que ser harmônicos, né? Tem que se respeitar, mas tem que ser independente. Essa independência que está longe de acontecer. Não vê? Agora eu estou só esperando quem são esses 2 votos que o prefeito vai negociar para as contas não serem reprovadas. Porque aí depende do futuro político dele, né? Nesse cenário, as contas do prefeito Elcio são aprovadas, ou ele consegue alguma forma jurídica, né, de jogar isso para frente. Os 2 últimos anos de mandato dele, ele saía deputado, não volta mais, né? Precisa renunciar à prefeitura. Acho que o prefeito, para poder ser deputado estadual, como ele precisa renunciar, né? Assumiria o vice. Você acha que tem alguma chance dos 2 últimos anos de governo ter algum tipo de estabilidade? Porque daí vai ser a corrida para ver quem senta na cadeira, né? A música, aquela brincadeira de... Tanto que o vice pode ser candidato, né? O vice pode ser candidato. Sim, o vice pode ser candidato à reeleição. Existem vários, digamos assim, né, antecipadamente, pré-candidatos ou pessoas que desejam muito ser prefeito que estão na Câmara de Vereadores. O Elcio na hora esquecem. Na hora eles negociam, porque tinha um monte de candidatos, só sobrou eu. Mas tinha um mandato de reeleição, né? Mas eu também tinha. Não, digamos assim, a gente estava num pleito capaz de ter reeleição. Mas com uma agora, rejeição se o Elcio sai e o Júnior assume os 2 últimos anos desse governo, o que você acha que acontece? Você conhecendo as pessoas que estão lá na Câmara, vai virar uma loucura, uma dança de cadeira? Tenho muito medo. Temo. Pelas 2 situações. Temo pelo Elcio continuar mais 4 anos na cadeira e também por essa mudança repentina nos últimos 2 anos, que eu não sei o que pode acontecer. Pode melhorar ou pode piorar. O que mais me preocupa disso tudo é que ou se faz uma reforma administrativa séria, de verdade, como foi prometido lá, já desde o primeiro mandato, que nós estávamos juntos na campanha, né? Que, aliás, o prefeito deve muito àquele grupo pequeno que acreditou nele, que lutou muito por ele, né?
ou que nós conseguimos um milagre na história. Hoje existe a maioria na Câmara, né? Tem, digamos assim, tem clima antes para uma reforma ele dizia, administrativa. Antes ele dizia que a culpa era da Câmara, que a maioria era a oposição. Apesar de que muita gente me cobrou que eu não votei pela cassação dele. Primeiro, que eu sou responsável, gostando ou não dele, não era motivo para cassação. Mas não é todo mundo que tem essa mesma postura. Tem gente que vota conforme os seus interesses pessoais ou conforme os interesses do partido. Nunca os interesses da cidade estão acima dos interesses pessoais ou da sigla partidária. É isso que eu fico mais triste e eu fico preocupada. Eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que Camboriú acorde, que se faça uma reforma administrativa séria, que se coloque pessoas capacitadas, que se reduza o número de secretarias, que a gente precisa dessa economia, né? A Câmara também tem uma forma de ajudar, pode ajudar, e, ao meu ver, deveria. Nesse assunto, desculpa, Tecal, cortei você. Não, não pode, vai. Nesse assunto de reforma administrativa, vou dizer para você, eu optei por me afastar do governo, tenho outras aspirações, né, profissionais. Decidi dar uns meses aí de crédito, né, para ver como que vai se comportar essas novas nomeações. Mas eu confesso que eu fiquei incomodado com o termo, né, usar essa troca de pessoas de cargo, nomear como reforma administrativa. Eu vi algumas vezes, né, em release da prefeitura, essa troca de cargo ser chamada como reforma administrativa. Eu confesso para você, dentro desse prazo que eu dei. Estão usando, usaram esse termo. Eu vi 2 vezes. Dentro desse prazo que eu dei, né, tipo assim, vou ficar quieto, para não dizer que eu estou com dor de cotovelo, estou criticando por não, saiu, tá com dor de cotovelo, ou foi mandado embora, não. Eu resolvi, por atitude minha, eu vou tomar uns 2, 3 meses quieto para ver como é que, apesar que eu já andei... Deveria ter acordado antes de ter ficado do meu lado. Eu vou dar esse prazo para esses novos nomeados antes de tecer, né, alguma crítica, alguma avaliação. Vou avaliar, mas eu fiquei um pouco incomodado de usar o termo reforma administrativa para uma troca de cargo. Uma reforma administrativa, primeiro que você tem que contratar uma empresa que vai te oferecer, no mínimo, umas 3 propostas, né? Assim como foi feito em Itajaí, uma que realmente corta na carne, que eu dizia sempre durante os debates e as entrevistas que eu participei, que Camboriú precisa cortar na carne de verdade. Por isso que era bom não ter rabo preso com ninguém na cidade. Para mim estava muito confortável ser candidata a prefeita de Camboriú, porque eu realmente poderia fazer o que é necessário fazer por Camboriú. A gente precisa cortar na carne, precisa reduzir o número de secretarias, o número de cargo comissionado, economizar o dinheiro público, ou nós vamos parar no fundo do poço. Está aí o Tribunal de Contas no pescoço do prefeito, ele foi avisado inúmeras vezes. Tem recurso, tem recurso, tem recurso. Pô, você sabe que está errado. Você vai insistir no erro até quando? Só porque não é com o teu dinheiro, né? É o dinheiro do povo que está pagando, né? Fácil, né? Jane Stephanie, vamos mudar o rumo da prosa? Vamos, bora. Como é que é acordar de manhã cedo e pensar assim, hoje não tem a Câmara para ir? Isso faz falta? Na verdade, ainda tem muita gente que me procura na minha casa, por incrível que pareça, as pessoas ainda não sabem que eu me desliguei, que eu não sou mais vereadora. Eu respondo o meu WhatsApp todos os dias, e todos os dias tem gente na minha casa ainda. Hoje ainda minha filha estava caminhando comigo e passou um moço. E aí, ganhou a eleição? Eu digo, meu Deus, como? Eu falei, não, eu fui candidata a prefeita, eu perdi a eleição. Poxa, que pena. E quem ganhou? As pessoas não sabem o que, realmente não sabem o que acontece. É complicado. O que aconteceu? Essa eleição foi uma eleição muito difícil, muito complicada. As pessoas não conheciam. Santa Regina é um bairro onde a maioria das pessoas são de fora, não conhecem a política local. Então, muita gente votou no atual governo porque ouvia falar mal do governo passado e realmente não tinha outra opção. Então, é o nome que tem, né? É igual uma pesquisa. Você vai votar numa pesquisa, no começo vão votar em quem? Quem já foi prefeito ou quem está na prefeitura. Os outros nomes não são lembrados. Mas eu acredito, Jane, que nós aqui, a gente vive numa bolha que conhece um pouquinho. Se perguntar para mim, para o Code, para você, a gente sabe o nome dos 15. Mas se fizer uma enquete, acho que não sabe nominar 3. Não sabe. 2. Não sabe. Infelizmente. Falta muito assim. Mas por quê? Eu cobrava da Câmara, quando eu fui para a mesa diretora, eu cobrei muito do presidente na época, do Zeca Simas, que nós teríamos que levar a Câmara para a comunidade. A Câmara itinerante, a gente fez uma sessão só
da Câmara Cidadã, mas a Câmara Itinerante é muito importante. Sair a Câmara de dentro daquela casa e levar para os bairros. A gente precisa apresentar o legislativo para a comunidade. Porque o prefeito é mais fácil de ser conhecido, ele vai nas escolas, ele vai nas unidades de saúde, ele vai visitar uma obra. Mas os vereadores, por mais que façam isso, as pessoas nem sabem a diferença da função do vereador. Ele acha que o vereador tem poder para fazer uma rua, para construir uma escola. Então, falta levar esse conhecimento, mas é um erro da Câmara. Muitos vereadores vendem essa imagem, porque quando está concretando uma rua, eles vão lá tirando foto, foi eu que arrumei. Diferente do caso de você trazer emenda. Você traz uma emenda para a infraestrutura, que a gente sabe que muita gente só pega carona no barquinho, que não traz um centavo, mas na hora que a obra está, todo mundo é o pai da criança, né? Eu só bati no peito dizendo que aquela obra tinha sido através de emenda, quando eu tinha certeza e documentado que a emenda tinha vindo através do meu gabinete. Até porque a gente vai para Brasília atrás de recurso e é muito pedalado e é difícil conseguir recurso. É muito blá, 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 muita promessa, mas todo mundo esquece de Camboriú na hora do vamos ver. Mas as pessoas não sabem e é um erro do legislativo. Usar a casa, aproximar a casa da população. Não sei se é um medo, porque, dá trabalho? O povo está pagando para isso. E nem custa tanto. A Câmara Cidadã não custa. Sabe, é um evento tão bacana. Eu gostava, é claro que foi, né? Depois veio a pandemia, tudo dificultou, mas mesmo assim eu não via da Câmara Itinerante, não via a maneira da Câmara Itinerante. Por isso que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ser presidente da Câmara também para fazer uma reforma administrativa na Câmara, elaborar um concurso. Acho que primeiro mudar o horário da sessão, né? Muita coisa, né? Eu acho que o horário da sessão vai foi mudado, eu posso te falar a verdade? Você pode botar a sessão para as 10 horas da noite, para as 22 horas, ninguém vai. O povo não participa, o povo é alienado, o povo não quer saber, é uma minoria que participa da política da cidade. Muita gente fala e nem tem conhecimento de causa. Eu acho que falta muita consciência política, falta a vontade dos próprios políticos de trazerem, de terem esse envolvimento com a população, né? Eu vejo de uma maneira um pouquinho diferente, Jane. Sabe por quê? Porque a gente costuma acompanhar também a audiência das sessões pelo Facebook e tem muita gente assistindo. Eu acho que as pessoas não se dispõem, às vezes até não podem, estão em trânsito, sei lá o que acontece. Assistir lá no plenário, a gente tem aquele casal que vai sempre. Seu Vicente e Dona... Eles batiam cartão, né? Eles iam sempre. Mas, em contrapartida, a gente vê a grande movimentação que acontece. Existem as sessões históricas, porque daí tem uma mobilização também do prefeito que manda comissionado assistir e tal. E até do Facebook, você viu que a maioria são pessoas ligadas a algum partido político ou que já tiveram algum cargo ou que estão porque é o seguinte, ocupando algum cargo. Acho que existe uma digo assim, defender. A grande parcela da população não participa. Como você disse, não sabe quem são os vereadores. As pessoas que são envolvidas, essa é uma maioria, gente. A maioria que é quem tem algum A minoria vive nessa bolha, é uma minoria. Sim. Só que essa minoria influencia justamente aqueles que não têm interesse. Entendeu? Então, sai muita mentira, muito fake, muita historinha, e aí o povo acaba acreditando porque não conhece. Se eu não sei se é verdade ou não, vou acreditar naquilo que estão me dizendo. Nicole, quanto tempo temos? 40 minutos. Coach, você vai perguntar sobre o que? Quando você acorda, né, que você não tem mais mandato, por mais que seja oposição, você ainda... o futuro da cidade acaba passando por decisões suas, pelas tuas mãos. E uma pessoa que é incomodada com a cidade, né? Incomodado com os rumos que a cidade toma. Quando você acorda e percebe que não passa mais pelas suas mãos nada, dá uma dor de corno? Não. Em nenhum momento, assim, eu me arrependi. Não, quando você percebe assim, agora eu não posso fazer mais nada. Não, porque eu tenho consciência de que eu posso. Eu posso movimentar, eu posso berrar, nem que seja sozinha, sem mandato. Eu posso ir no Ministério Público levar uma denúncia. Eu posso ir no GAECO, como eu fiz. Eu não preciso ter um mandato. É claro que dentro da Câmara você consegue captar um monte de informações que fora fica um pouquinho mais difícil, mas eu tenho um jeitinho bom. Eu devia trabalhar na Polícia Civil, eu sou boa nisso. Investigadora? Tanto é que eu sei que eu sou, porque eu vou atrás. Voltando ao nosso assunto de antes. A gente investiga como é que é. Quem investiga acaba descobrindo. Quem procura acha? Quem procura acha, é normal. Então, assim, eu não sou acomodada.
E eu nunca fui. Desde menina, eu nunca fui acomodada. Então, eu acho que me levou a isso tudo. Eu não me arrependo de nada. De nada. Vou dizer pra você. Não me dá essa dor de corno, porque assim, ó, muita gente está lá na cadeira e não sabe ser a Jane. Eu aqui fora sem mandato consigo fazer muito mais pela cidade do que algumas pessoas que estão lá dentro. Eu tenho consciência eu fui disso. eu não sou entrevistado, né, mas só para complementar. Eu fui para uma tentativa kamikaze também. Fui para um partido que tinha uma chance mínima de conseguir fechar a legenda, né? Eu já fui para essa correria sabendo que 90% de chance ia dar merda, né? 99% eu já sabia que ia dar merda e não ia dar em nada. Então, quando eu me desliguei da FUCAM para o período eleitoral, eu já fui sabendo que eu não voltava mais, né? Já tinha mais ou menos isso fixo na minha mente. Até porque vocês eram muito queridos, né? Os empresários mesmo apaixonados. Amavam-nos, né? Adora. Trabalhar numa secretaria que só diz não, você não consegue voto, né? Então, eu acho que os votos que eu fiz foi realmente as propostas que eu apresentei. Não consegui angariar voto dentro do meu trabalho na prefeitura, eu acho que eu não consegui voto. Porque eu acho que você não é um candidato de rua, né? Não, eu fiquei muito tempo, eu trabalhei muito no computador, né? Atrás de um computador e resolvendo problema. Não estava na rua, postando uma foto, prestando um serviço, né? Trabalhava numa área técnica. Mas, voltando, né, nesse assunto, quando acabou a eleição, daí dá aquela dorzinha de corno dos votos, né? Daí você se recupera. Mas quando vira o ano que você vê que você não faz mais parte, pra mim foi eu fiquei uns 2 dias num baque. Porque assim, ó, querendo ou não, eu sempre fui patente baixa no governo Nelson, né? Diretor não opina nada, quase nada. Mas de alguma forma eu sempre conseguia costurar alguma coisa para construir oportunidades para a cidade. A gente trabalhei nas PPP, deixamos pronto o PMI da concessão do lixo, que o lixo dá prejuízo para a cidade, o serviço é prejudicado, tem um monte de problemas, né? A gente conseguimos fazer muita coisa estratégica para o futuro de Camboriú. E eu acordei dia 1º sabendo que eu não faço mais parte disso. Então, em mim, pelo menos, me deu um desânimo, assim, eu fiquei uns 2 dias intocado dentro de casa, desanimado da vida, desacorçoado da vida. Depois passou. Não, eu acho que quem assistiu aquele meu vídeo, até brincando, do Pico da Pedra... Sim. Porque vocês têm uma coisa que eu sei fazer, perder também. Não sei Luzia. só ganhar. Eu já perdi muito. Luzia pro Pico da Pedra, claro que eu não ia sozinha, né? Ainda bem que tinha uma galera pra ir. Bem, no fim, a gente teve que esperar um monte, porque era muita gente, né? O padre e o cachorro? Eu vou te falar que eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu gostei mais de convidar a Luzia para o Pico da Pedra. Vou te falar que me deu mais prazer. Mas assim, eu fiquei muito indignada por 2 situações. Eu fiquei muito triste. Primeiro, por saber que luta, honestidade e seriedade na política não tem muita vez. Isso é triste. Isso desanima, te dá uma sensação de perda. O que eu fiz de errado? Meu Deus, eu só lutei, eu fui honesta o tempo todo, batendo de frente com todo mundo, eu comprei um monte de inimigo, eu fui ameaçada de morte. Quem acompanhou a minha história sabe disso. Eu sou uma das peças mais odiadas na política de Camboriú. Tem muita gente que diz assim, os empresários não gostam de você. Não gostam de mim os empresários que acabaram participando da denúncia lá, que está muito por baixo do pano, que muita gente ainda não sabe, mas que eu sei. Esses não gostam de mim, ou que eram favorecidos, ou são favorecidos pelo governo de alguma maneira. Esses não vão gostar da minha postura. Né? Mais uma vez a gente volta para a bolha. E são influenciadores, isso me deixa triste. Mas no meu distrito, onde eu passei a minha vida inteira, onde eu lutei sempre, eu fiz uma denúncia muito séria que levou uma pessoa até a ser presa. Por corrupção, por lavagem de dinheiro e tudo. E eu fazer menos voto que essa pessoa, saber que o poder econômico mandou. E muita gente dizia, eu ouvi dessas pessoas, Monte Alegre a gente compra. E eu batia de frente. E eu chorava e dizia, não, porque eu sou do Monte Alegre, não me vendo. E tem muita gente também lá que eu sei que não se vende, que tem moral, que a gente é guerreira, que trabalha. Eu fiquei triste. Mas será que é só o poder econômico? Essa foi a única dor. Eu já me perguntei a máquina disso. pública e o poder econômico. Infelizmente. Será que é só, mas, por exemplo, porque assim, o poder econômico, por exemplo, para você ter uma torre de vereadores, como eles tinham, uma equipe de vereadores que o atual governo teve, que foi a maior número de vereadores, quem teve dessa vez foi o prefeito Elcio, né? E o PSDB, o grupo do PSDB. Você acha que era de graça? Todas essas pessoas realmente queriam estar ali? Com toda a sinceridade, me responda isso. Não. É porque eu não ganhei nenhum. É porque eu não ganhei dinheiro de ninguém. Então eu tive que correr atrás e fazer. Oferecer, por isso entendeu? que eu te digo pra ti. Mas eles tinham algo a oferecer.
E é isso que me deixa triste. Por quê? Por que as pessoas iam se ligar? Pô, eu sei, Jane, que você... Eu ouvi, gente, eu juro para vocês, o teu plano de governo é o melhor, você é a melhor opção, então por que não vota? O que falta? Eu ouvi isso de alguns colegas, vem comigo, eu dizia, vamos? Ah, não, mas é porque lá... Gente, é triste. Mas isso eu não considero que é uma culpa só do eleitor ou só do político. Acho que a gente está tudo num... É o sistema, né? Bolo só, é o sistema, maldito sistema que as pessoas querem derrubar, mas elas mesmas continuam compactuando. Na eleição passada, quando eu apoiei o Elcio, uma vaga na creche que a minha filha está em 37º lugar, tu não consegue dar um jeitinho? Eu falei, cara, jeitinho é corrupção. Se existe uma fila de espera, por que é que eu vou passar você, que é minha amiga, a tua filha, na frente das outras 36 crianças que estão esperando? E aí a pessoa te vira a cara, por quê? Porque ela vai chegar em outra pessoa do governo e essa pessoa vai conseguir. Estamos no finalzinho, Jane Steffen. Não falamos do teu programa de rádio, que eu ouvi dizer que tu vais fazer um programa de rádio. Não falamos da True Love. O que é True Love, Jane Steffen? Não sei do que se trata. Eu vi um Instagram ali, True Love. Não sei do que se trata, mas quanto ao programa de rádio, é um projeto que eu já tenho, mas vamos pular essa parte. É um a gente pode fazer o capítulo 12 também, não tem problema. É um projeto, ai gente, eu vou adorar. É um projeto, deixa eu começar a coisa pegar fogo, que eu venho aqui com um monte de material para a gente discutir. Tá bom. Mas eu quero começar um programa, na verdade é um programa de... uma pegada séria de informações, de entrevistas, mas com uma pitada de humor, porque senão não seria Jane. Qual emissora? Já tem emissora? É uma rádio de Porto Belo. É a única rádio que está funcionando hoje em Porto Belo. É de um amigo meu, daí eu recebi o convite, já tinha essa vontade, inclusive há um tempo atrás tinha pensado até aqui na nossa rádio da Divino Oleiro. Mas aí por falta de patrocínio não tem dinheiro, né? Conseguir patrocínio é difícil, lá eu consegui o espaço em Porto Belo. Até fiz o convite para o Tiago, iríamos participar eu, a Rosângela Leite e o Tiago, e daí sempre o entrevistado por vez, que a gente vai fazer aquele rodízio, né? Um bate-volta. É um programa semanal? É um programa semanal. Uhum. A gente não decidiu o horário ainda, nós vamos ter uma reunião ainda na quinta, o Tiago não pode por causa da UNA, né? Sim. Aí eu vou ter que pensar numa outra pessoa para fazer esse convite. É um nome até que todo mundo é nome louco, é Quatro com Elas, porque seria, né, uma pessoa mais... Quatro pessoas, isso. E eu queria, a princípio o segmento era trazer mulheres entrevistadas de todos os segmentos. Era para a maioria, mas a gente não vai, a gente sabe que a pauta é muito extensa e vai ter de repente um político do estado ou do município, dos municípios vizinhos, que vai ter alguma pauta interessante que a gente vai ser obrigado a chamar, né? Mas a primeira ideia foi justamente trabalhar com mulheres. Vamos encerrar com isso. Fechamos, esse ficou longo, hein? Acho que nós vamos começar a fazer 2 horas aí de podcast. Ainda mais quando vem a Jane, que fala 2 de política e um pouquinho de outras coisas. Gente, vamos falar de tudo, né? Sim, e assim, eu estou aqui entre amigos, é muito bom, porque vocês me conhecem. Sim. Vocês conhecem a Jane ser humano, vocês conhecem a Jane mãe, a Jane esposa, a Jane filha e a Jane política. Desde o tempo da rede, saudade da rede. É, saudade da rede. Baita projeto. Meu Deus. Lindo, lindo. Fernando está com a rede ainda? Fernando continua com a rede. E eu tô aí, sei lá, né, livre, leve, solto. Tu tá no PSL ainda? Ainda, mas eu sou eu, né, gente? Eu não sei o que vai acontecer no meu futuro. Sim. Até porque eu tenho uma postura que... eu não sei onde eu me encaixo. Eu sou muito correta, eu sou contra a corrupção, mas eu tenho uma mente muito aberta e eu acho que eu tenho muito amor no coração para participar aí das ideologias, todos esses partidos muito loucos aí. Mas eu fui muito feliz na rede. Sim. Muito, muito, muito. Foi um grupo muito bom. Eu tenho muita saudade. Foi a maior votação daquela legislatura, né? Foi a maior votação de um grupo que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Mas que era maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de plantamos conhecer. Árvores lá no distrito. Nossa, nunca a gente mais fez várias teve ações uma campanha. muito Nós legais, fizemos né? muitas ações, enquanto partido, que eu não vejo os outros partidos se mexendo. Foi muito bacana. A rede fez. A rede fez história. Jane, beijão, muito obrigado por ter vindo. O espaço está aberto aqui para tu voltares quando tu quiseres. Sucesso no teu empreendimento, na True Love. True Love. No teu programa de rádio também, elas, como é que é? Quatro com elas. Quatro com elas. Muito. É um programa bem bacana, tá? Sucesso uma pegada também, séria de entrevistas, né, de todos os assuntos envolvendo a nossa região, mas com uma pitadinha de humor que eu, né, com a Jane não tem como não ser, porque torna as coisas mais leves, né? Sim.
A vida fica mais leve. É verdade. Eu levo tudo na brincadeira, gente, porque se não for assim... Não vai. eu não teria como enfrentar uma derrota daquela maneira. Se eu não tivesse esse espírito bom. Um bom humor. Até porque as pessoas são tão ruins, às vezes tão maldosas, que se a gente não tiver bondade no coração... Não tem jeito. Não. Vamos Jane. encerrar, porque a gente dá tchau pra Jane e ela fica assim na janela, Ela puxa o daquelas assunto pessoas de que novo. ficam na porta do carro até tu conseguir ir embora. Isso. Não vai. E a Então, gente ainda vai negociar a permuta. vamos negociar. Valeu, a permuta, pessoal. Vamos Um fazer a abraço. permuta. Valeu, Nicole, todos. brigadão. A Nicole na técnica aqui, fazendo os cortes e no áudio Obrigada, também. Beijão pra Nicole. Galera, até sexta que vem, com outro Resenha do LP.